Kingmaker, Uma Jornada no Inverno. Esse aqui é um livro que foi o 45º livro que eu li esse ano. Ele tem 553 páginas e com a leitura dele eu completei 21.077 páginas lidas, para minha meta aí de chegar ao fim do ano tendo lido 36.500 páginas, uma média de 100 páginas por dia, que é uma meta que está bem apertada no momento, devo admitir. Mas enfim, esse aqui foi um livro, é um romance histórico que eu comprei meio que sem saber nada sobre ele. Teve algum dia, algum mês no início aí do ano, no meio do ano, não lembro, que vou comprar uns livros aqui, uns romances históricos, estou com saudade de ler romances históricos, provavelmente eu tinha lido algum romance histórico na época, não estou lembrado. E aí, porra, vou comprar uns romances históricos aqui. Aí eu comprei uns romances históricos, eu lembro que eu comprei do Con Eagledon, e eu vi esse Kingmaker lá, e vou levar isso aqui também. Não faço nem ideia do que é. Não fazia ideia do que era o Kingmaker, além de que era uma obra passada na Guerra das Rosas, isso tem na capa. E assim, eu fiquei com o livro parado e eu não estava tendo vontade de ler ele. Por preconceito. Eu não tinha lido nada sobre o livro, mas eu via o nome dele assim, uma capa meio genérica, provavelmente de stock art com alguma outra coisa, que, sei lá, isso aqui não faz nem muito sentido para a obra. Eu vi o nome Kingmaker, o nome em inglês, aí eu pensava, porra, sei lá, parece meio fraco o livro e eu acabava não tendo vontade de ler. Até que um dia eu resolvi pegar ele para ler, justamente porque eu pensei que ele seria besta, e me surpreendi bastante. Assim, o livro, ele não é uma sétima maravilha do mundo, ele é um livro bom, é um livro bastante competente e que eu achei muito bem escrito, muito desenvolvido em relação aos personagens, em relação à forma de trabalhar o período histórico, e que acabou me conquistando, digamos assim. Eu cheguei lá o início eu achei um pouco lento, porque eu ainda estava tentando entender sobre o que seria essa obra, já que eu não sabia nada sobre ela. Mas quando as coisas começaram, quando eu comecei a entender melhor o que estava se passando, realmente o livro assim, ele foi muito do meu agrado. A obra ela começa em 1460, durante a Guerra das Rosas. A Guerra das Rosas foi um conflito que aconteceu no final da Era Medieval. A Era Medieval acaba por volta de 1500. É um pouco antes, na verdade. Eu acho que foi um dos últimos grandes eventos da Era Medieval, provavelmente. Talvez eu esteja esquecendo de algum. E ele foi um conflito que durou bem uns 30 anos. Ele começa em 1455 e é basicamente porque a linhagem de um rei antigo, a linhagem dos Plantagenetas, eles estavam com herdeiros, tinha duques poderosos que eles tinham uma direito à reivindicação ao trono, justamente por serem parentes muito próximos do rei. E o rei da época, que era o Henrique VI, ou pode ser o quinto, eu posso confundir porque esses reis têm tudo nome parecido. O Henrique VI, ele era um rei muito fraco. E assim, não é nenhuma questão aqui de dizer que de ponto de vista, é porque realmente parece que esse rei ele tinha algum problema neurológico, que às vezes ele ficava catatônico por meses, não conseguia tomar decisões. Ele já não tinha pulso firme, ele já era muito pacato, diferente do pai dele, que era um rei guerreiro, que foi o rei que conquistou vastos territórios na Guerra de 100 Anos, em que a Inglaterra detonou a França. E enquanto isso, o filho dele era muito pacato, muito pacífico e tinha esses episódios de que, pelo menos, os registros que sobreviveram historicamente, e é como é apresentado no livro também, mostram que ele tinha realmente problemas psicológicos que faziam com que ele não conseguisse se comportar de forma normal depois de um período da vida dele. E aí, essa questão de um rei fraco, e somado com alguns duques, na verdade um duque, principalmente o duque de York, que era parente próximo dele, tinha direito ao trono de certa forma e, e tudo mais, houve uma rixa política que levou ao confronto entre duas casas
dos herdeiros do Plantageneta, que são os Tudors e os Lancaster. E isso foi muito fomentado também por um evento que aconteceu, que foi o casamento do rei, o rei Henrique VI, com uma francesa chamada Margarida de Anjou. A Margarida de Anjou era francesa, né? Se casou com o rei e, como parte do casamento dela, como parte de um armistício, de um período de paz combinado, a Inglaterra teria que devolver territórios para a França, se não me engano, a região da Normândia. E isso fez com que muitos nobres ingleses ficassem putos da cara com Henrique VI e desse o início da guerra. Isso por volta de 1455, 1456. O livro ele começa alguns anos depois disso. O livro começa em 1460. A guerra já teve seu início, ainda estão acontecendo, as principais batalhas dela ainda não aconteceram, digamos assim, que ela duraria até por volta de 1480. E a gente é apresentado a dois personagens, Thomas e Catherine. Thomas é um monge e a Catherine é uma freira. Os dois vivem no mesmo mosteiro. Eu não sei se mosteiro é a palavra correta para o tipo de instituição religiosa que eles vivem, mas é meio que um mosteiro bem recluso e que tem essa separação, o lado masculino e o lado feminino, e eles não podem ir de um lado para o outro. Um certo dia, enquanto saíam do mosteiro para para ver uma armadilha que tinha pego um animal, e a Catherine para despejar fezes do mosteiro, eles são meio que atacados por uns cavaleiros que viram a Catherine, que é uma jovem bonita, e tentaram cometer algum ato de violência contra ela. E o Thomas combateu esses cavaleiros, pegando eles no susto, conseguiu derrubar um do cavalo, que caiu no chão, deu uma paulada em outro, que estavam meio surpresos da aparição deles, e os dois conseguiram fugir de volta para o mosteiro. No entanto, esses cavaleiros eles não eram gente aleatória passando. Eram cavaleiros de um nobre local, um nobre importante local, que era justamente o protetor da região onde o mosteiro estava. E ele se revelou um sujeito bastante cruel. E ele foi até o mosteiro e disse para o abade que, se não entregasse a ele o Thomas e as duas freiras que tinham participado do episódio, tinha a Catherine e uma amiga dela, ele iria entrar e matar todo mundo. E nisso o Thomas acabou levando a uma série de eventos, isso nas primeiras 50 páginas, que fazem com que o Thomas e a Catherine eles tenham que fugir desse lugar, tendo feito essa grande inimizade com esse nobre, e junto com também o Gilles de Riven, se não me engano, o nobre, e também um dos soldados dele, que é um cara bem grande, bem grandalhão, que Thomas se refere sempre a ele como gigante. O Thomas e a Catherine acabam fugindo juntos. Eles têm que abandonar o mosteiro, abandonar a vida que eles viveram. O Thomas, ele era artista, né? Ele fazia umas artes lá, sacras. Eu esqueci o nome, se eu não me engano, é um negócio que usa costura. Não, era um negócio que usa pintura. Eu não lembro exatamente o tipo de material que ele fazia. E a Catherine era uma freira que ela não tinha muitas habilidades, mas tem um segredo envolvendo ela que não é nem revelado nesse livro, na verdade, mas que faz parte da construção do personagem dela. Eles vão fugindo sem rumo e história vai, história vem, eles acabam num navio, o navio é atacado por piratas, o navio acontece um problema e o Thomas ele se vê não precisando não, mas oferecendo os serviços dele para um nobre inglês. Esse nobre inglês ele era vassalo, todo o sistema lá de vassalagem da Inglaterra, ele era vassalo do Duque de York. E como ele tinha perdido, esse nobre tinha perdido um homem num confronto que Thomas acabou ajudando ele, tinha uma vaga para um arqueiro, porque ele tinha que levar uma certa quantidade de arqueiros para uma região na França, onde eles estavam se organizando, onde as forças dos York, dos Tudor, estavam se organizando para retornar à Inglaterra depois de um período que eles ficaram longe na Inglaterra, em alguns anos, em alguns meses, em que os Lancaster estavam com a superioridade no conflito. E o Thomas acaba sendo meio que jogado, não exatamente a contragosto, porque ele mesmo não sabe
é o que fazer, os próximos passos dele, qual vai ser o destino dele, já que ele era um monge e a outra, a Catherine, era uma freira. E a Catherine não pode voltar de jeito nenhum, porque ela acabou cometendo um assassinato sem querer e ela seria presa, executada, né, por causa desse crime. Ela se disfarça de homem, ela também fica a serviço desse Gillis, atuando meio que como uma curandeira, um curandeiro, né, que eles veem ele como um rapaz, chamam ele de Kit, ela de Kit, e ela atua como um rapaz, e o Thomas vai treinando como arqueiro, sob as forças desse nobre que meio que apadrinha ele, e nisso eles vão participando de vários conflitos dentro nas forças do Duque de York, e vendo desenrolar dessa parte da guerra aí, que inclui algumas batalhas importantes, incluindo uma batalha em que o Henrique VI seria capturado, que leva a esposa dele, a Margarida de Anjou, a começar a comandar a facção dos Lancaster, procurar apoio no norte, e várias outras manobras que eu diria que seria uma das partes principais da guerra, já que justamente foi um grande reviravolta na guerra, foi essa captura do rei. E o Thomas, ele vai participando de tudo isso, enquanto o autor vai escrevendo não só os eventos que o Thomas vai vivendo, mas a história pessoal deles, a história que eles têm dessa inimizade com Gilles de Rivia, que eles reencontram em vários momentos, porque ele também está participando dessa guerra, ora como inimigo, ora como outras coisas que eu não vou exatamente falar, porque a guerra teve várias mudanças de lado, inclusive de personagens importantes, não no livro, mas personagens importantes historicamente. E o Thomas, enquanto isso, vai encontrando várias personalidades históricas, como o próprio rei, que ele tem pouco contato, o rei não tem tanta importância nessa história. Ele encontra o Duque de York, o filho do Duque de York, que depois viria a suceder o pai, o Conde de Warwick, que ele era uma personalidade muito famosa, inclusive ele é justamente conhecido como Kingmaker, fazedor de reis, ele ficou conhecido com esse nome. Então, ele é um livro assim que eu achei bastante completo, porque ele, assim, quem gosta de Bernard Cornwell, quem gosta de Con Eagledon, vai curtir esse livro. No entanto, esse livro é mais denso do que o desses dois autores. Ele é mais focado talvez, na vida das pessoas comuns do que esses dois autores. E ele tem menos o desejo de contar como acontecia um período histórico, do que de contar uma história de personagens que vivem nesse período histórico. E assim, os personagens têm contato com gente importante, só que eles são contatos breves, mais só para situar o leitor do que está acontecendo, mais só para caracterizar, e também porque para mostrar essa galera que é uma coisa interessante em romances históricos, né? Mas ele fala muito sobre a vida de pessoas comuns que estão metidas nesses grandes acontecimentos da história. E essa, na verdade, é uma perspectiva de escrita de romance histórico que ela é bem comentada, na verdade, principalmente num livro que eu li, O Romance Histórico, de George Lukács, que é como posso dizer, um intelectual marxista, ele era comunista, vivia lá ele era um ideólogo comunista, se eu não estou enganado, eu não estudei muito a história dele, e ele tem justamente essa perspectiva sobre o romance histórico, que o romance histórico não deveria ter o protagonismo das personalidades, das grandes personalidades, de reis, duques, condes e etc. Mas sim do homem comum, um personagem que representa uma certa camada da sociedade e as mudanças que essa camada vai passando no decorrer dos eventos históricos. Esse livro não adota exatamente essa abordagem, mas eu diria que é um pouco mais para esse lado do que o de Bernard Cornwell. E assim, esse Bernard Cornwell é muito focado em conflito, batalha, luta. O Kingmaker não é tanto. Ele é bem mais descritivo que a obra do Bernard Cornwell. Ele é bem mais lento que a obra de Bernard Cornwell e também a da de Con Eagledon. E eu acho que é uma literatura que não só os fãs desses dois autores vão gostar, mas fãs de vários tipos de obras vão curtir. Os fãs de Ken Follett, que leram lá
pilares da Terra vão gostar, eu acho, desse livro aqui. Pessoas que gostam de obras de romance vão ter interesse por esse livro aqui, embora o romance assim não seja o foco principal da obra. A, a história de Catherine e de Thomas, ela está bastante interligada, eles estão sempre juntos, e é óbvio que vai se formando uma relação romântica entre os dois. E assim, eles são centrais na trama, mas não diria que o romance deles dois é assim, o foco da trama. E sim as coisas que eles vão vivendo, o jeito que eles vão se transformando depois de que eles saem do mosteiro, a forma como eles precisam aprender a viver e se renovar depois de sair do mosteiro e começam a se imergir nessa questão da guerra. A Catherine, como eu falei, ela encontra uma nova vida, uma nova, como posso dizer, um novo propósito nessa questão de atuar como médica. Não exatamente médica, porque médica não é uma palavra que existia muito bem na época, e também ela não é uma curandeira, porque ela usa mais da ciência e das técnicas que eram realmente conhecidas como como mais corretas. E assim, tem uma cena muito boa, inclusive uma das melhores cenas do livro, e também a mais nojenta, em que ela realiza uma operação em um idoso que está com um problema no ânus. E, cara, é tudo muito descrito, muito bem descrito, e é bastante nojento. Só que é uma cena que eu acho fantástica para a personagem, fantástica para a ambientação em si, e que realmente mostra o crescimento dela, mostra para onde ela está indo. Enquanto que o Thomas, ele era um monge, antes de ser monge ele era uma pessoa normal, e como um camponês ele sabia atirar com arco e flecha, ele já tinha usado arco longo, só que quando ele entra a serviço desse nobre, que infelizmente eu esqueci o nome, que são muitos personagens que são apresentados, será William Hyde? Não, não é ele, William Hyde. Depois que ele entra a serviço desse nobre, ele começa a realmente treinar como arqueiro, e com o tempo vai se tornando um arqueiro de arco longo excelente. E assim, para quem não sabe, quando a gente fala de Guerra de 100 Anos, Guerra das Rosas, Inglaterra versus França nessa época, a gente fala de arqueiros, dos arqueiros ingleses, que são uma das grandes marcas da Inglaterra na época, uma das grandes superioridades militares que eles tinham em relação à França. Porque enquanto a França utilizava em geral bestas, a Inglaterra usava arqueiros, que usavam arcos longos, que treinavam pra caralho pra usar esse arco longo, e eram extremamente mortais. Porque o arco longo tinha um alcance muito grande, o arco longo era muito letal, a certa distância atravessava a armadura, a certa distância grande atravessava uma pessoa com proteção leve, praticamente jogava a pessoa no chão. Era uma arma muito forte, muito poderosa mesmo. E existe toda uma questão cultural na época, com os ingleses, com os arqueiros deles, e também dos franceses, do ódio deles em relação aos arqueiros ingleses. Tanto é que aqui, como eu falei, o nobre ele é responsabilizado de levar para o senhor dele não 11 cavaleiros, 11 soldados, mas 11 arqueiros, que inclusive era uma posição que ganhava um soldo maior do que a infantaria, do que os alabardeiros, que recebiam bem menos dinheiro e tinham menos destaque social dentro da estrutura militar. E Thomas vai participando disso, vai treinando como arqueiro, a serviço do senhor dele, participa de pelo menos umas 3 batalhas aqui, além de lutas e conflitos menores. E é realmente tudo bem escrito, a relação dele com Catherine, com os outros personagens é muito boa. A relação dele com o nobre que apadrinha ele, que é um nobre pequeno e que também se mostra inimigo do Gilles de Riven, meio que interligado aí com a história que o Thomas acabou formando depois quando ele começou a fugir do mosteiro. Então, cara, foi um livro assim que eu não dava nada e que eu terminei a leitura muito, muito feliz, muito, muito feliz mesmo, que já ainda não comprei os outros, mas já botei na minha lista e vou comprar em breve, porque assim, eu não vou dizer que foi uma leitura fantástica, porque eu li uns livros excelentes esse ano. E também não é o melhor romance histórico que eu li esse ano, porque eu li Pachinko, que é muito, muito bom, e também o Vento Levou.
Mas se a gente pensa assim, naquelas histórias medievais, que a gente gosta de fantasia medieval pode querer ter interesse em ler, é uma história muito, muito boa. E como eu falei, quem curtiu Pilares da Terra do Ken Follett, que é outra obra excelente, eu tenho certeza que vai gostar dessa obra aqui do Toby Clements, que é um autor que eu não conhecia, ele é jornalista, e esse aqui, se eu não me engano, foi a primeira obra dele, e foi uma obra muito boa que ele teve de início para estar escrevendo. Então, espero que tenham gostado desse meu vídeo. Ele ficou longo e eu falei devagar. Eu estou um pouco destreinado em gravar vídeo, porque eu fiquei umas 3 semanas sem gravar nenhum. Estou novamente atrasado nas gravações dos livros que eu li. Faltam mais 4 livros depois desse para eu gravar. E quando eu terminar de gravar esses 4, antes de eu terminar de gravar esses 4, já vai ter mais um. Mas, novamente, essa semana, que estou em setembro, 27 de setembro gravando isso aqui, essa semana eu pretendo voltar a ficar em dia e acelerar as postagens também, porque senão eu não vou conseguir postar tudo esse ano. Mas por enquanto é isso, já estão me demorando demais. Espero que tenham gostado desse meu vídeo, que foi realmente um livro que eu gostei. E o próximo livro que eu vou falar vai ser um livro também sobre Guerra das Rosas, mas dessa vez de Con Eagleton, que é O Pássaro da Tempestade, se eu não me engano, o primeiro livro. E que eu li, fui pegar para ler justamente porque eu gostei tanto desse que eu tinha outro livro de Guerra das Rosas aqui, que eu fui lá e peguei para ler. E eu vou estar falando sobre ele em seguida. Não no próximo vídeo, que vai ser de quadrinho, mas no próximo vídeo de livro vou estar falando sobre ele. Por enquanto é isso, e até a próxima.